Hoje nós vamos responder a uma pergunta enviada por Marcos Felipe Assis da Costa, ele é do Rio de Janeiro. E outras pessoas também perguntaram sobre o que foi a guerra do Yom Kippur, que na sexta-feira, dia 6 de outubro deste ano de 2023, completou 50 anos, né? Bom, antes de falar especificamente dessa guerra, é preciso dizer que esta é a quarta guerra que aconteceu entre árabes e israelenses desde a primeira, que se iniciou em 15 de maio de 1948. A segunda guerra foi em 1956, ainda Gamal Abdel Nasser era vivo, ele nacionaliza o Suez, retoma uma parte ali, a disputa sobre aquela região do Sinai, não é? E essa a terceira guerra acabou sendo em 1967. Ela foi entre 5 e 10 de outubro daquele ano, é chamada Guerra dos 6 Dias. Israel atacou o Egito, destruiu a sua aviação sem que os aviões, inclusive, decolassem, né? E aí, depois disso, veio a guerra do Yom Kippur. Ela começa no dia 6 de outubro e vai até 26 de outubro. 20 dias. No dia 25, a ONU conseguiu uma mediação e acertou um cessar-fogo que iniciou a partir do dia seguinte. Que foi essa guerra? Essa guerra, Nasser já tinha morrido em 1970, já era presidente do Egito Anwar el-Sadat, um dos generais que comandou aí vários processos, né, de conflito com os israelenses. Ele já era presidente e junto com a Síria, que era também governada por um militar, Hafez el-Assad, é o pai do atual presidente, Bashar al-Assad, eles, usando um feriado judaico muito importante que chama-se Yom Kippur. Yom Kippur é o dia do perdão, o dia da purificação. Quase nada funciona em Israel e em todo o mundo onde tem uma comunidade judaica, eles preservam muito esse dia. É um dia de reflexão, introspecção, falar com Deus, orar e se purificar pedindo perdão pelos pecados. Então, aproveitando isso, houve uma iniciativa militar do Egito e da Síria no sentido de retomar os territórios ocupados desde 1967. Portanto, Israel ocupava a península inteira do Sinai, fazia 6 anos, ocupava toda a região da chamada Cisjordânia, ocupava as colinas do Golã da Síria e ocupava um trecho do sul do Líbano chamado Fazendas de Sheba. Só para, não era nosso tópico, mas depois disso ainda foi feita uma quinta guerra, quando Israel, em 1982, invadiu o Líbano e ficou lá 18 anos ocupando o país até ser expulsa em 25 de maio de 2000. Então, foi infelizmente, a guerra não teve um sucesso militar para os árabes. Aliás, a única guerra que podemos dizer que os árabes venceram, especificamente, foi o Líbano, e mesmo assim, depois de 18 anos, foi a guerra de 1982. Então, guerra do Yom Kippur é, de forma resumida, a quarta guerra que, por iniciativa dos árabes, para tentar retomar os seus territórios, Israel acabou revertendo e acabou vencendo. É preciso dizer que a consequência desta guerra foi a primeira crise do petróleo, exatamente no mesmo mês, logo em seguida, de outubro de 1973. Os árabes decretaram o embargo total de petróleo para os países que apoiaram Israel nessa guerra. Canadá, França,
Estados Unidos, Itália, Alemanha, esses países imperialistas do chamado Bloco Ocidental. Isso fez o petróleo pular de 3 para 12 dólares. Né? Você imagina, hoje o petróleo está $90 o barril, seria pular de 90 para 360 dólares o barril. Seria impensável. Então foi uma crise muito grande na economia mundial. Então, a guerra do Yom Kippur não foi pelo petróleo, mas a sua consequência, a derrota imposta aos árabes, gerou o embargo do petróleo de 1973.